meu nome é Jéssica Policarpo e eu servi como uma missionária na Missão Brasil Belém. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas sobre a minha missão. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é um pouco sobre como as pessoas são. Uma coisa que eu gosto muito das pessoas do Pará é que elas são muito calorosas, elas são muito receptivas, elas sempre estão dispostas a falar com todos. E eu gostava muito isso da minha missão, e isso fazia com que eu me sentisse mais confortável para falar sobre Jesus Cristo. Acho que antes da missão eu tinha bastante medo de como seria as pessoas, de falar com elas, mas isso me ajudou muito a me sentir, eu mesma sentir que eu realmente estava na minha casa. E uma coisa que eu gosto muito da cultura é o açaí. Uma coisa que é diferente no açaí é que eles não tomam muito como se fosse sorvete. Existe o sorvete de açaí, mas eles tomam mais como se fosse um caldo de açaí. E ele é bem geladinho e eles costumam colocar açúcar, tem farinha de tapioca, farinha d'água. São farinhas bem diferentes do restante do Brasil. E eles também têm um costume de comer o açaí com carne, peixe, frango, churrasco, calabresa. Então, no início eu achei bastante diferente, mas com o decorrer da minha missão eu me acostumei. Até o final eu já estava tomando bastante açaí. Tem pessoas que tomam açaí sem açúcar, porque ele vem sem adição de açúcar, né? Então, ele não é doce como geralmente nós conhecemos. Mas eu amei muito isso da cultura. Uma coisa muito legal é que desde criança eles já começam a tomar o açaí. Eu lembro que eu visitava muitas pessoas e eu chegava na casa e, tipo, tinha um bebê de 6 meses já, que já podia se alimentar, né? Tomando um açaí. Tomando. E tomava com gosto, sabe? Tomando, nossa, tá muito bom isso. Eu achava muito legal. Era uma coisa muito diferente. E uma coisa que acontece muito no Pará também é que todos os dias, de 1 até as 3 horas da tarde, vai acontecer uma chuva. Sempre, todos os dias vai chover nesse horário. E é muito legal que todas as pessoas já sabem que vai ter essa chuva, então eles fecham as portas e não trabalham até esse horário e chove bastante. Eu lembro de dias que a gente estava saindo do almoço da casa das irmãs e a gente caminhando e aí começava a chover, então era muito, muito legal. Então, saibam que todos os dias esse horário vai ter a chuva. E uma coisa muito legal sobre o clima é sobre o inverno paraense. Não sei se é realmente esse nome, mas eu acredito que sim. E o inverno paraense é quando chove bastante, fica como frio assim, né? 25 graus, 20 graus. Então eu achava muito, muito legal, porque pra mim era uma temperatura normal, mas pra muitas pessoas era realmente estava bastante frio, porque lá realmente faz bastante calor, mas é um calor suportável, um calor que a gente consegue sobreviver, sabe? Então eu gostava muito desse clima de chuva, eu amo muito chuva, de verdade. Então, por conta da chuva, eu realmente ficava muito feliz. Parecia que me sentia como uma criança novamente, né? E uma coisa que eu gostaria muito de ter ouvido antes da missão foi uma coisa que a esposa do meu presidente compartilhou comigo quando eu já estava voltando para casa. Ela disse assim que a missão é 1 ano e meio, 2 anos para servir, mas a eternidade para lembrar. E eu gostaria muito de ter escutado essas coisas antes de ir para a missão, sabe? Porque realmente a missão é sobre isso. Falar com todas as pessoas, fazer o máximo que você pode para que você possa lembrar com alegria disso eternamente. Então, eu gostaria muito de ter escutado antes da minha missão. Jéssica Policarpo, você está indo para a missão agora e lembre-se de fazer todas as coisas que estão ao seu alcance, porque a missão realmente é 1 ano e meio para servir, no meu caso, mas a eternidade para lembrar. Então, essas palavras me tocaram muito quando eu já estava terminando a minha missão e seria muito mais tocante se eu estivesse escutando isso no início da minha missão ou antes de ir para a missão, né? Então, eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Saibam que realmente a missão é 1 ano e meio, 2 anos para servir, mas a eternidade de lembrar. Façam tudo ao alcance de vocês. Sirvam de todo o coração, poder, mente e força, porque eu sei que realmente vocês se lembrarão dessas coisas, assim como eu me lembro. Eu me lembro com muita felicidade da minha missão. Realmente foi um tempo incrível para mim. Não trocaria, não faria outra coisa com os meus 19 anos se não servir uma missão. E uma experiência muito marcante para mim foi quando eu estava passando por alguns momentos difíceis,
eu tinha descobrido que a minha família estava com Covid e eu estava na missão, já estava quase terminando. E estava sendo um pouquinho difícil para mim raciocinar essas coisas, né? E eu lembro de ter conversado bastante com o Pai Celestial e falado com ele: Senhor, o Senhor sabe que eu não estou aguentando mais. E eu também tinha que cuidar de algumas sisters da minha missão. E eu estava compartilhando isso com ele, sempre falando bem abertamente com o Senhor. E eu lembro que ele me disse muito claro. Ele falou que Jesus Cristo nunca desistiu de você. Por que você vai desistir das pessoas? Então, nesse momento foi algo muito marcante para mim e foi onde eu percebi que realmente o Senhor, ele responde às nossas orações, ele responde cada coisa, ele realmente se importa conosco. Então, nesse momento, eu lembro de só ter recebido um gás novo para minha missão e continuando a trabalhar até o final. Então, lembre-se, realmente Jesus Cristo nunca desiste de nós. Ele sempre está com os braços estendidos e ele só quer que nós agarremos a sua mão. Então, realmente, isso foi uma grande experiência para minha vida que eu levo até hoje. E era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que realmente tenha ajudado a vocês a sentir esse gás, né? E se vocês realmente forem chamados para servir na Missão Brasil Belém, saibam que vai ser uma aventura incrível.